Debatedores: Dr. Orestes Medeiros Hurin, Dr. Cizenando Campos e Dr. Adelson Severino Chagas. O moderador da mesa será o senhor José Alves Neto. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Dr. Reginaldo para participar dessa mesa. Agradecer a presença dos colegas também na mesa e, por conta do nosso tempo já exíguo, passar a palavra para o Paulo Furquim de Azevedo, que é professor sênior fellow do INSPER, onde também coordena o Centro de Estudos em Negócio, sendo responsável pelos estudos na área de saúde, regulação e concorrência. É graduado em Administração Pública pela FGV e é mestre e doutor em Economia pela FEA-USP. Bom dia a todos. É um prazer aqui participar desse evento. Agradeço aqui... Está com som? Sim. Agradeço na pessoa do Dr. Reginaldo o convite para a participação, cumprimento todos os colegas aqui dessa sessão. Eu pergunto se tem um passador de slides, que isso vai tornar bem mais dinâmica aqui a minha apresentação. E já vou adiantando alguns, enquanto aguardo o passador de slides dessa apresentação, já vou adiantando alguns elementos, até por conta do adiantado da hora, né? Mas esse assunto é absolutamente relevante, eu imagino, certamente para o mundo de quem trabalha no cooperativismo ligado à saúde suplementar, mas ele é um dos assuntos que tem um impacto, assim, nacional e de desafios que é muito raro de se ver. Eu vou procurar trazer isso para vocês. Me foi solicitada uma apresentação de mais ou menos 1h15. Não tem um aspecto de entretenimento como foi a anterior, ela, ao contrário, tem uma densidade de conteúdo, usando algumas figuras que foram mencionadas na palestra anterior. Ela tem um lado de lobo e um lado de águia, né? O lado de lobo é que eu vou trazer muitos números, sim, é o modo de informar essa discussão, mas também vou me arriscar em algumas proposições que eu entendo que são soluções para o desafio do cooperativismo no Brasil, né? Cooperativismo ligado à saúde. Então, vamos começar. Questiono só se isso está realmente funcionando ou se eu necessito de alguma instrução sobre o uso. Se eu necessito alguma instrução pelo uso, agora parece funcionando. Eu vou começar, a apresentação tem a seguinte estrutura. Vamos começar com alguns números muito rapidamente sobre saúde, saúde suplementar, só para situar para todo mundo qual é a dimensão do nosso problema, até porque isso é uma das grandes oportunidades que a gente tem à frente. Depois vamos ver alguns elementos da crise, tudo isso aí mais ou menos em 5, 10 minutos, não mais que isso. A crise por que passa o setor. Essa crise tem algumas causas, e aí vamos ter um tempo mais aprofundado para entender essas causas, né? Vou aproveitar, e acho que essa é uma das vantagens de se estar na academia, na universidade, eu vou trazer algumas coisas que não foram veiculadas ainda, algumas pesquisas, né, sobre alguns problemas que têm afligido o setor. Um deles é a judicialização da saúde. Então, hoje nós temos aí centenas de milhares de processos judiciais que estão afetando profundamente a vida de operadoras de plano de saúde em geral e até de secretários de saúde, o poder público. Eu vou trazer essas informações de judicialização de saúde. É uma pesquisa que nós fizemos recentemente com mais de 1 milhão de decisões. E, ao final, vou discutir com vocês alguns caminhos que têm se mostrado viáveis para explorar as oportunidades que se tem para o futuro nesse setor. Então, continuando aqui, suspeito que isso aqui não está funcionando, né? Tem alguém mudando para mim aí no final? Tá? Então, eu botei várias animações, então eu vou recorrendo a vocês. Bom, primeiro, esse é um setor assim, com uma relevância
óbvia em termos da importância pessoal, né? Então, a saúde é uma característica, assim, um serviço essencial para a vida das pessoas, mas também econômica. A gente está falando de um setor que é quase 10% do PIB. A indústria brasileira em toda é 11% do PIB. E, só para ter uma figura por favor, o próximo. Para ter uma figura de comparação, né, só a parte de saúde, né, o setor de saúde do Brasil, ele tem uma importância assim, que é superior aos PIB de Equador, Uruguai e Bolívia juntos, né, o PIB inteiro desses países. Né. Então, é realmente um setor muito importante. Próximo, por favor. Uma característica fundamental é justamente que o setor privado, isso é uma característica mais do Brasil do que de outros países, ele é a maior parte dessa contribuição. O setor privado tem 54%. Dentro do setor privado tem gastos que são chamados out of pocket, ou seja, o pagamento direto, né? Mas tem também a saúde suplementar, que seria o mais importante. Se a gente for fazer a continha lá, a saúde suplementar é 2,5% do PIB, então é extremamente importante. Né? Disso aí, acho que todo mundo conhece, eu preciso falar desses elementos para explorar algumas saídas para frente, mas 2/3 aí são os planos coletivos empresariais, e aproximadamente 20% dos planos individuais, né, que tem se reduzido com o passar do tempo. Tem muitos números aqui, eu quero ressaltar só alguns deles, que são nessa última coluna. O que traz essa tabela? Traz vários países, e de 2000 a 2015, como é que foi o gasto em proporção do PIB. Né? A mensagem, muito rapidamente, dessa tabela é o seguinte: está crescendo em todos os países do mundo a importância da saúde no PIB. Ou seja, a saúde é cada vez mais importante. O PIB tem crescido em todos os países, ou seja, a pizza está crescendo, mas o número de fatias da pizza está crescendo também em vários países. Qual é o ponto importante? É que nós estamos olhando um setor que é o oposto, por exemplo, de um mercado de correios, né, que está declinante. É um setor que só cresce. Então, se você trabalha num setor que só cresce, você pode ter certeza, falta de trabalho você não vai ter. Mas você vai ter, certamente, como a gente vai ver aqui, diversos desafios para prover essa demanda por esse serviço que é crescente. Próxima, por favor. Essa distribuição no Brasil, a gente vai ver que ela é bastante desigual. Então, a taxa de cobertura média no Brasil das operadoras de plano de saúde é 25%, mais ou menos 50 milhões de pessoas, né? Então é bastante gente que está coberta pelo sistema privado, mas regionalmente a gente vai ver uma participação menor aqui do Nordeste, 11% aqui no Nordeste. Né? Isso mostra que o potencial de crescimento do Nordeste é ainda maior. Só do Nordeste chegar no nível de cobertura que tem o Sudeste, por exemplo, né, já teria um crescimento muito grande de participação. O Norte tem uma dificuldade maior de rede credenciada, mas o Nordeste é um potencial de crescimento certamente muito grande. Bom, potencial muito grande de crescimento, mas o que a gente nota é que, nesses últimos anos, a gente tem vivido uma crise. E o meu ponto para vocês é que essa crise ela só está revelando um problema que a gente enfrenta há 15, 20 anos. Quando veio a crise, é como se expusesse esse problema de um modo muito forte. Né? Bom, isso vai aparecer primeiro... Próximo, por favor. Isso vai aparecer primeiro no número de pessoas que estão no sistema. Então, esse sistema estava crescendo, 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 a taxas muito, muito grandes. Aí chegou aqui um pico, vocês podem ver ali, 2014, 50 milhões. E de lá para cá perdemos 3 milhões. Então, não só interrompeu a subida, mas realmente houve uma queda muito grande. Então, a crise pegou aqui também. Né? É interessante notar que a parte de odontológica não parou o crescimento. Essa continuou crescendo. Tem uma diferença entre esses dois, em termos de crise. E a gente vai tentar ver que, nas origens da crise, a gente vai ver qual é o motivo. Por que o odontológico não tem enfrentado as mesmas agruras do sistema de assistência à saúde? Mais um, por favor. Mais um.
Vou pedir para já colocar o slide inteiro. Isso. Então, o que aconteceu? Então, caíram aí 3 milhões de beneficiários. Isso aconteceu em todas as áreas, não é só individual, não é só empresarial. Alguns diriam, é o desemprego, tem muito plano coletivo empresarial, as pessoas perderam o emprego, perderam o plano. Ocorreu. Mas não é só isso, não. Também as pessoas perderam renda e o preço dos planos de saúde subiu, elas também deixaram de comprar o individual. Então, isso aconteceu em todos, por isso a taxa de cobertura está caindo. Mas o que é interessante também, eu diria que isso não aparece em nenhum dado, mas tem havido um downgrade de planos. As pessoas tinham planos mais caros e também trocaram por planos mais simples. Então, a renda que está indo para o setor está sofrendo não só na perda de pessoas, mas no tipo de plano que elas estão se localizando. Por favor, mais um. Ok, temos a crise, agora vamos tentar dar uma olhada causas e consequências. O que está causando essa crise? E agora eu vou mostrar para vocês, tem um dado que é muito dito, por favor, o próximo, que é essa elevação de custos, mais um. Custos em saúde crescem muito acima do que na média dos setores do resto da economia, da sociedade. E há vários motivos para isso. Esse gráfico só está mostrando que ele está crescendo muito, né? A linha de baixo que vocês podem ver, ela é a linha de custos administrativos. A linha de cima, azul, é a linha dos custos de assistência à saúde. E a linha mais acima é a soma dos dois. Mas dá para ver que o que está puxando mesmo para cima são os custos de assistência à saúde, né? Agora, por que está crescendo? A gente fez uma pesquisa para ir atrás, tentar decompor o crescimento desse custo, de onde que ele está vindo, né? Mais um, por favor. Tem uma parte, por favor, mais um. Isso. Tem uma parte que é um lado assim, a gente não tem que se queixar. É uma virtude da sociedade, é um ponto positivo para a sociedade, que as pessoas estão ficando, a expectativa de vida cresceu muito. Isso tem mudado também o tipo de doença, é o que nós chamamos da transição epidemiológica. Tipo de doença hoje não é uma doença de anos atrás, é uma doença mais crônica e, portanto, vai exigir muito mais gastos em saúde. Isso é algo bastante conhecido. E mais conhecido ainda é a transição demográfica. No Brasil, teve das transições mais abruptas da história da humanidade em transição demográfica, de sair de 5 filhos por mulher para 1,7 filhos por mulher hoje, uma velocidade muito grande. E isso vai também impactar os gastos em saúde, porque as pessoas mais idosas consomem muito mais, né? Elas utilizam muito mais intensamente o serviço de assistência à saúde. E também teve um outro aspecto, é a melhoria da qualidade do atendimento, e essa é outra coisa que é característica do sistema de saúde. Qualidade está associado à elevação de custos. Inovação está associada à melhoria da qualidade e não à redução de custos, como ocorre, por exemplo, em computadores. Por exemplo, em computador, a gente vai vendo, muitas vezes, aquele determinado produto ele vai caindo o preço ao longo do tempo, porque a inovação vai tornando ele mais barato. Na saúde, são novos equipamentos que estão sendo incorporados, melhorando a qualidade, mas o custo só vai encavalando para um crescimento desenfreado. Por favor, mais um. Esse aqui é só para mostrar para vocês, muito rapidamente, mas talvez seja de conhecimento comum, como é que é a utilização dos serviços de saúde, né, ao longo da vida de uma pessoa. Tem esse formato em U, não é um U certinho, né? A base, assim, no começo da vida a gente usa um pouco mais, aí por muito tempo não usa, e mais no final da vida tem um crescimento muito elevado. Mais um, por favor. E a transição demográfica, eu acho que toda a discussão de previdência que a gente tem tido, isso acabou ficando, acho que, de conhecimento comum. Mas é importante dizer que isso está modificando o perfil de demanda. A gente está colocando uma população que utiliza intensamente o serviço de saúde, ela está crescendo muito lá para frente. Isso não é só hoje, na verdade, esse crescimento é para que daqui a 20, 30 anos a gente vai ter uma demanda pelo serviço de saúde muitíssimo maior do que tem hoje. Então, a gente precisa, como sistema, se preparar para isso. Não é uma notícia ruim, né? Acho que um grupo de pessoas que trabalham em qualquer área se sentiria como uma notícia realmente ruim
quando você vê que o seu negócio, a sua participação, a sua atividade declina e perde importância. Aqui ela sobe e ganha importância. O desafio é prover com custos acessíveis. Por favor, mais um. Então, em resumo, eu vou pedir para já fazer o slide inteiro, baixar o slide inteiro, por favor. O desafio é exatamente esse, é prover essa grande demanda por serviços de saúde, mas com custos sustentáveis, porque tem essa tendência de uma elevação muito grande dos custos. Por favor, mais um. Agora vamos entender as causas, né? Por que os custos estão subindo tanto? Tem um problema central aqui, praticamente todas as outras coisas vão estar ligadas a esse problema central. Esse problema central é como essa cadeia produtiva da saúde está organizada. Ela tem uma série de imperfeições aqui, são realmente fontes de perdas que vão fazer com que esse custo vá subindo, subindo, subindo. Então, vou só expor aqui para vocês uma síntese dessa cadeia produtiva e por que a gente vai ter essas fontes de perdas, né? Então, começa lá na ponta com o nosso objetivo principal, tem umas pessoas que estão demandando serviços ligados à saúde, são os beneficiários, por favor, mais um. Tem toda, do outro lado, um conjunto muito complexo de serviços, muito variado, com muita variação também de qualidade do provimento desse serviço. Não é um produto homogêneo, longe disso, é uma coisa absolutamente diferenciada e um conjunto muito variado, muitas vezes com serviços que são complementares, que tem que prestar serviço, e eu peço mais 2 ou 3 lances do slide. Pode ser mais? Pode ser mais. Só que essa relação ela é intermediada, ela precisa de uma organização. E ela vai ser intermediada ali por operadoras de plano de saúde que vão organizar esse sistema. Esse sistema precisa de organização. O beneficiário paga a operadora, mas a relação de contratação de serviço é diretamente ali entre o beneficiário e o prestador do serviço. Então, isso aqui vai ter um afastamento, que vai ser uma característica muito grande desse sistema, entre quem decide alguma coisa, faço uma consulta, não faço um exame, não faço, e quem arca com o ônus e o bônus dessa decisão. Então, tem uma coisa que é básico em economia. Eu ensino para os alunos do primeiro ano, muitas vezes eles não aprendem, a gente tem que fazer isso ao longo do curso inteiro para sair com isso incorporado. Assim, o sistema de mercado funciona muito bem, desde que o ônus e o bônus da decisão, cada um está decidindo autonomamente no mercado, que o ônus e o bônus da decisão estejam em quem decide. Se por acaso quem decide não arca o ônus e o bônus, o mercado já não vai funcionar muito bem. E aqui a gente tem isso acontecendo, né? Eu vou dar alguns exemplos para deixar isso bem claro. Eu coloquei no nível muito geral e abstrato, né? Mas eu vou dar alguns exemplos mais para frente. Por favor. Ah, sim, e tem outros atores ali participando, né? Que é judiciário, Anvisa, ANS, e muitas vezes, algumas vezes para ajudar, outras vezes atrapalhando até, né? Que eu diria que o caso do judiciário muitas vezes tem andado nessa direção. Por favor, pode ir. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Assim, obrigado. Excelente. Bom, eu estava com problema de labirintite, audição, fui no médico, um médico conhecido, fez uma série de exames, conversou comigo, falou, olha, o diagnóstico assim é esse aqui com quase certeza, mas assim, estou seguríssimo. Mas vamos fazer aqui uma ressonância magnética, e o termo que ele utilizou, para dormir tranquilo. Ele já sabia o resultado da ressonância magnética com muita segurança. Ele sabia que não ia dar nada, mas sempre tem aquela probabilidade baixinha de ter algum problema que a ressonância poderia indicar. Para ele, não tinha problema nenhum indicar uma ressonância magnética. Eu já tinha pago, meu plano já estava pago, né? Então, para mim, era só o ônus de fazer a ressonância, o tempo perdido, etc., mas para dormir tranquilo valia a pena. Agora, aquele custo lá não entrou na minha decisão nem na dele. Talvez, se tivesse entrado, aquela ressonância não tivesse sido feita, né? Pode ser.
Então, esse é um exemplo típico. Consulta também tem muitas vezes, eu converso com alguns médicos que são muito dedicados, né? E eles reclamam algumas vezes que eles passam muito tempo discutindo exatamente com o paciente, ouvindo, para ver quais exames que vão ser prescritos e tal, mas que algumas vezes um outro colega poderia prescrever uma série de exames assim, só nem deixa o paciente sentar direito, já prescreve, né, os exames e acaba tendo um excesso de exames, né? Pode ter um excesso de exames. A ANS tem um número, que algumas vezes já vi contestação, que 30% dos exames não são recolhidos. Isso dá mais ou menos 4 bilhões. Essa é a medida, 4 bilhões de reais. Pronto-socorro, também a gente tem essa figura do sistema de saúde hospitalocêntrico. As pessoas, quando têm algum probleminha, já vão para o pronto-socorro, quando poderia ter uma série de mecanismos para evitar. Entrou num pronto-socorro, o custo já explode, né? Já começa a ter uma série de descontroles no custo. E isso é a porta de entrada. Muitas vezes o pronto-socorro virou uma porta de entrada do sistema de saúde, quando deveria ser o que ele literalmente é, um pronto-socorro, e não uma relação de entrada no sistema, né? Tem uma questão que isso gerou muita discussão nos últimos anos, que é a participação dos fornecedores viesando algumas decisões de médicos. Esse é um problema, obviamente, ético também. Mas o que a gente não pode negar é que existem fornecedores que dão prêmios, participações, etc., fazem um certo mimo para médicos, né? E o médico, muitas vezes, aceita. Mas, vamos assim, por que um agente, como uma empresa que está buscando mais lucros, faria isso? Consistentemente. Se faz é porque é lucrativo. Porque, de algum modo, aquilo afeta uma decisão e pode criar um viés no que as pessoas decidem, seja de medicamentos, próteses, órteses, né? Algumas vezes é realmente um pagamento, né, que as pessoas recebem para indicar uma determinada órtese ou prótese. Acho que a gente pode dizer também que, de um modo geral, o nosso sistema ele foca muito no atendimento da doença e pouco no atendimento à saúde. Isso é um problema mundial. Acho que o Brasil está uns passos atrás. No Reino Unido, agora, estão passando realmente a todo o sistema público em focar em indicadores de saúde e não indicadores de qualidade de resposta do atendimento, né? Isso acaba tendo muito efeito em prevenção. Essa é uma vantagem. E a consequência sobre utilização, eu vou trazer 1 ou 2 dados só para ilustrar esse fenômeno da sobreutilização ou má utilização. Alguns dizem que 2%, esse é um número que eu peguei do Maurício Sequin, né? 2% dos cânceres são causados por exames. A gente já começa a ter o problema de excesso de exame, gerando algum problema de saúde, né? E, finalmente, tem judicialização. Eu vou tomar um pouco mais de tempo disso, porque eu tenho certamente alguma novidade para dizer, porque é uma pesquisa que a gente fez muito ampla e que ainda não foi divulgada. É divulgada só no CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse gráfico é só para ilustrar o problema do desperdício. Já tinha dado a informação sobre os exames que não são sequer recolhidos, né? Aqui é o caso de equipamentos, né? Tem ultrassom e ressonância magnética. Tem uma linha horizontal, vocês podem ver essa linha que está verde, né? Essa linha verde ela está dizendo o que seria um número mínimo ideal. Tá? Então, ela está dizendo, olha, aqui estaria um bom nível. A barrinha vermelha é 2007, a barrinha azul 2012, foram 2 momentos que isso foi medido em diversas regiões do Brasil. Notem 2 informações que esse gráfico está dizendo. Está crescendo muito, né? Está crescendo muito a quantidade de equipamentos que a gente tem por pessoas. Mas, mais ainda, já era acima do mínimo desejável e está crescendo bem mais. Então, a gente está... Nosso problema parece que não é hardware, né? Não é falta de equipamento, se a gente tem um problema na assistência à saúde. Também não é falta de hospital. Tem outra pesquisa que a gente fez, mostra que tem
tem um problema, que tipo de hospital, né? Hospital muito pequeno, muitas vezes hospitais pequenos são mais ineficientes. A gente deveria ter hospitais regionais maiores, mas a gente acaba tendo o nosso maior gargalo vai estar no software, né? Como usar esse equipamento bem. E talvez na parte que são nas pessoas mesmo. Vamos entrar nesse assunto aqui, é um assunto que tem afligido todo mundo que trabalha com a saúde, de um modo geral, que é a parte de judicialização. Tem algumas características assim. Então, o que a gente fez? Eu vou mostrar alguns dados, mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, pediu para o INSPER, eu acabei coordenando essa pesquisa, um quadro geral da judicialização da saúde no Brasil. A pesquisa é muito ampla, eu vou aqui apresentar uma extração pequena dela, em nome aqui de ter algo coerente dentro desses tempos que nós temos à disposição. Mas o relatório está à disposição e nós estamos tirando outros resultados aqui dessa pesquisa. Primeiro, tinha muitos trabalhos sobre São Paulo e poucos trabalhos sobre o Brasil inteiro, né? Ele é um fenômeno crescente, então, cada vez mais tem casos judiciais, e ele é muito heterogêneo. E a história de São Paulo é diferente da história, por exemplo, aqui de Alagoas, do Nordeste, é diferente da história do Rio Grande do Sul. Então, alguns dados aqui eu vou procurar mostrar essas diferenças para vocês, né? Tem uma coisa que transparece muito, que é um indivíduo tem um problema, uma necessidade, ele está assim restrito por alguma coisa, se é na saúde suplementar, por exemplo, não está no rol de procedimentos, na cobertura daquele procedimento não está ali, então, mas ele tem um pedido e ele entra no judiciário. O juiz analisa o caso do indivíduo, aquela personificação, ele vê ali uma pessoa que tem filhos, que tem esposa, e ele decide nessa personificação contra um interesse que é coletivo, difuso, que é de todos, que é o recurso que vai ser utilizado para socorrer aquele indivíduo. Esse recurso, ele não cai do céu, ele vai sair de algum lugar. Isso no sistema público pode ser de um programa de vacinação. No sistema privado, isso vai bater na elevação de custos e no repasse para que todo mundo acabe pagando no instante seguinte. Então, todo mundo acaba pagando esse procedimento que acabou sendo incorporado. Fora outra coisa que é a bagunça no sistema. Você tem um sistema que está funcionando e aí tem uma via judicial, uma obrigatoriedade de atender uma determinada coisa que sai do todo o planejamento administrativo. Isso, particularmente para secretários de saúde, tem sido infernal, mas também para operadoras de plano de saúde. Então, isso tem sido um desafio para os gestores, né? E a principal coisa que está transparecendo aqui é que o judiciário, a gente tem incorporar ou não uma tecnologia em saúde é um assunto extremamente importante e altamente complexo. Por exemplo, tem um equipamento novo que pode gerar exames que antes não existiam. Isso deve ser oferecido ou não? Tem que fazer conta. Tem que fazer assim, qual é o benefício dele, qual é o custo dele, será que o anterior era tão pior assim, o que é o acréscimo de qualidades que você vai ter, qual é o acréscimo de custo que você vai ter, e aí você decide. Todos nós fazemos isso individualmente quando vão comprar um celular. Lançou um iPhone novo, vou trocar o meu, eu vou ver se vale a pena para mim, e eu faço essa mudança do jeito que eu quiser. Agora, o sistema de saúde é muito mais complexo, porque a gente precisa fazer uma regra para todo mundo. E aí, o que tem acontecido? Na prática, o judiciário virou um ator de dizer o que entra e o que não entra. Então, o judiciário é que está fazendo essa decisão, o que entra e o que não entra. E órgãos como a Conitec, que é a Comissão de Avaliação de Tecnologia, que tem as pessoas, enfim, tem um comitê para fazer essa avaliação, a decisão dela acaba não valendo muito. Eu vou mostrar um dado exatamente sobre isso daqui a pouquinho. Algumas características dessa judicialização, é bom a gente não só jogar pedra na judicialização, tem um aspecto dela que é importante. Por exemplo, imagine que tenha uma operadora de plano de saúde que vende um contrato e aí não está entregando serviço.
Como é que quem comprou o serviço vai se virar, né? Vai para o judiciário para fazer cumprir o contrato. A mesma coisa tem um município que precisa dar assistência à saúde, que está definido no SUS o que deveria ser feito, e esses recursos não estão indo para a saúde, estão indo para outro lugar. O judiciário é uma porta para se fazer cumprir isso. Essa é a chamada judicialização legítima. A gente não deve proibir que o judiciário opine sobre essas coisas, porque senão a gente vai perder essa qualidade aqui. Fora que seria inconstitucional proibir o acesso ao judiciário. Mas tem um problema que é seríssimo e, infelizmente, é mais dominante, que é o judiciário ignorar a política de saúde, ignorar o que é a regulação de saúde e acabar decidindo, colocando coisas que não estão no contrato, né? Então, tem lá uma cobertura que está no contrato, tudo foi precificado para isso, e aí vem um novo procedimento, caríssimo, tal, e acaba sendo atendido por decisão judicial, aumenta o custo da operadora de plano de saúde, no instante seguinte vai ter que ter um reajuste de preços, porque senão a operadora quebra. E aí todo mundo vai pagar esse custo. Essa, eu diria que é a judicialização, alguns chamam, no próprio CNJ, chama judicialização do mal. Tá? É a judicialização que causa problemas em vez de resolver problemas. Infelizmente, ela tem sido muito abundante. Isso tem gerado um crescimento de custos. Isso aqui é custo do Ministério da Saúde ligados à judicialização. Então, vocês podem ver que é um crescimento exponencial, né? Na nossa pesquisa, eu vou só mostrar como ela foi feita, para vocês entenderem o resultado. Tá? A gente pedimos para todos os tribunais do Brasil, por lei de acesso à informação, dados sobre os casos de saúde que eles tinham. São dados mais precários, quantitativos. Mas também nós baixamos todas as decisões disponíveis do Brasil. Isso dá aproximadamente uns 25 milhões de decisões do Brasil. Desses 25 milhões, não em saúde, tudo, desses 25 milhões nós conseguimos tem uma técnica de algoritmo, né, de machine learning, que hoje está entrando em todos os setores, está entrando na pesquisa acadêmica também. Então, você faz o algoritmo, né, ler todas as decisões, você treina esse algoritmo para ele separar o que são os casos de saúde dos que não são. E aí conseguimos separar os casos que são de saúde. E também tem os dados de diário oficial, porque tem muito caso de liminar, né? São decisões... aliás, essa história assim, tá muito clara, assim, como é que funciona. O médico já fala para o paciente, olha, seu caso, o plano cobre esse aqui, mas tem esse outro procedimento aqui que eu considero bem melhor. Aí você vai fazer o seguinte, você pede para o plano, ele tem 30 dias para dizer se aceita ou não aceita. Ele vai usar os 30 dias. Depois vai dizer não, e aí já está aqui endereço de 2 advogados. Então, antes já contatou o advogado. Na hora que pegou o não do plano de saúde, o advogado já está com a petição toda prontinha. Aliás, é copy-paste, né? Porque já está fazendo isso numa escala muito grande. E aí ele entra e 2, 3 dias, isso o médico dizendo para o paciente. 2, 3 dias depois, e já marca a cirurgia 1 mês e meio antes, para você estar sabendo, prevendo todo o caminho. E o caminho ocorre exatamente como previsto. E concede. Essa é outra coisa também. E vai conceder. Tem algumas aberrações que são mais raras, né? Em São Paulo teve um caso de pedido para cirurgia bariátrica em um cachorro, né? Para o sistema público de saúde. E aí até a secretaria falou assim, mas nós não temos veterinários para avaliar isso. E aí o juiz falou, azar de vocês não ter veterinário, autorizou, e aí a população paulista pagou a cirurgia do cachorro, né? Então, essas coisas assim, são muito raras, essas coisas meio assim, caricatas, né? Mas elas existem, e o que existe em larga escala é o primeiro caso que eu falei para vocês. Alguém realmente está precisando de um procedimento que não está coberto, e aí o caminho é para ser aprovação mesmo, né? Então, teve vários dados quantitativos aqui. Esses números não são do total do Brasil, porque nem todos os tribunais respondem. Eles descumprem a lei de acesso à informação com muita tranquilidade, né? Então, não vou enviar, né? E aí, o fato que a gente conseguiu de 20 tribunais, que já é bastante, e aí vocês podem ver primeira instância,
E, segunda instância, um crescimento muito grande desses casos, são novos casos cada ano, né? Então, vai acumulando no judiciário. Aí, fazendo análise do texto, eu já tinha falado que a gente faz, já havia mencionado isso, acho que eu posso ir para frente, como é que a gente consegue tirar algumas variáveis. Aqui é só um dos exemplos. O que se pede? Né? Qual é o assunto? Qual é o assunto predominante? E aqui a gente já vê algumas diferenças regionais. Então, existem várias projeções aí, né? Vocês podem ir vendo, eu vou aqui só para direcioná-los um pouco melhor. Aqui, então, tem vários tipos, né, de consulta, erro médico, leitos, né, órteses e próteses, e aqui tem as regiões, e no final tem o total. Então, vocês podem ver que no total, assim, o que mais chama atenção é medicamento, órtese e prótese e exames. A maior parte dos pedidos são relacionados a isso. Vocês podem ver que soma mais do que 100%, né, essas colunas aqui, porque um mesmo pedido judicial pode ter várias coisas ao mesmo tempo. Olha, via de regra tem uma intervenção cirúrgica que vai exigir exames, vai exigir medicamento, vai exigir uma prótese, uma órtese, então tudo acaba aparecendo. Mas o que distingue o Nordeste? O Nordeste tem um padrão que não é tão distinto assim, mas vai saltar mais os olhos em comparação, por exemplo, leitos, né? Leitos tem uma participação muito maior se a gente comparar aqui com o Sudeste. 69% versus 36%. Né? Enquanto o Sudeste vai estar mais nessas de órtese, exames, os procedimentos, aqui está mais ligado a leitos, tem alguma parte de imunização que também dá uma diferença razoável, isso é mais para o setor público. Né? Enfim, tem diferenças regionais muito grandes. E agora, como se decide em primeira instância? Isso aqui é uma medida em primeira instância. A gente pega, foi favorável ou contra quem demandou, e faz um modelo estatístico com uma série de características do caso, para tentar ver, dada a característica do caso, o que determina ganhar ou perder. Quase todo mundo ganha. Essa soma não está dando 100%, porque tem alguns casos com outras saídas, né, como perda de objeto, que não estão aqui. Né? Mas o principal, a gente vê que a grande maioria é procedente ou parcialmente procedente. A grande maioria é a favor de quem demandou. Por isso é que acaba tendo um efeito muito grande. E um estímulo muito grande para continuar entrando. Você sabe que se entrar, vai ganhar. E o que determina, então, sucesso de quem pediu contra uma operadora de plano de saúde? Tem algumas características, não só aqui está todo mundo, tá SUS e saúde suplementar, está misturado. Se tem representação de defensoria pública, se a parte foi enquadrada como hipossuficiente, que é típica relação de um plano individual. Né? No plano individual, isso a parte vai ser enquadrada como mais fraca na relação com a operadora de plano de saúde, se o tema é saúde pública, e quanto menos cita órgão técnico, eu vou voltar nisso, que também é importante, é mais provável de se dar a favor do demandante. Os órgãos técnicos estão disciplinando um pouquinho os juízes, só que, infelizmente, eles são pouquíssimos citados. Ainda diferenças regionais, essa aqui é a intensidade de judicialização. E aí, tem muito número aqui, eu vou destacar só a última coluna para vocês, que está dizendo mais a média de diversos... Depois esses slides vão ficar disponíveis, vocês podem buscar um número específico ali. Mas tem vários anos e tem o último ano que tem a média. Esses tribunais estão ordenados por intensidade de judicialização. Esse número está dizendo quantidade de casos por 100 mil habitantes. E a gente nota aqui que o Nordeste, aliás, está com uma elevada judicialização. Se a gente pegar aqui o campeão, está o Mato Grosso do Sul. Tem aqui uma média de 111 processos para cada 100 mil habitantes. Mas a gente vê aqui Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, com uma judicialização muito alta. São o segundo, terceiro e quarto estado em quantidade de judicialização por 100 mil habitantes. A gente não pode comparar só quantidade de processos, porque é claro que São Paulo tem uma população grande, vai ter muito processo. Né? O que importa é ver em proporção com a população. E crescente. Né?
Então, o Ceará ali chegou a 310 em 2017, nesse último ano que tenho o dado. E aqui eu acho que é o ponto mais crítico. É difícil para um juiz decidir qualquer coisa, mas esse assunto é particularmente difícil. O juiz não tem conhecimento para decidir direito, para separar o joio do trigo, quem merece de quem não merece. Será que esse procedimento deveria ser concedido ou não? Ele não tem essa formação. Ele nem fez direito sanitário. O juiz não estuda direito sanitário na faculdade, nem para o concurso de magistratura. E aí existem, se ele tivesse feito, talvez ele soubesse o que é Conitec, talvez ele soubesse o que é ANS, mas no mínimo ele deveria saber o que é um NAT. NAT é o Núcleo de Assistência Técnica, foi uma resolução do CNJ, que todo tribunal tivesse um núcleo que ajudasse como perícia. E esse núcleo nem está fazendo a conta do custo, ele simplesmente está dizendo se o pedido médico é procedente ou não é procedente. Só se aquilo é adequado ou não é adequado. Pois é, então tem NATJUS, chamado NATJUS nos tribunais. Nós fizemos uma medida com um algoritmo lendo se havia citação de NATJUS ou Conitec, que seriam esses organismos técnicos, com trocentas variações de modo de escrever, se NAT, Núcleo de Assistência Técnica, Núcleo de Assistência Técnica escrito errado, e dava 0,5% das decisões. Então, 0,5% das decisões, os juízes citam o órgão que o CNJ falou que era mandatório ou que os juízes deveriam consultar nesses casos. E aí, não vão separar o joio do trigo, juntou tudo e, em geral, tem dado sempre a favor das pessoas, né? Esse é um exemplo que eu acho que chama a atenção como é irrelevante o órgão técnico em decisões de juízes. Esse aqui é uma pesquisa de uma outra pessoa que me passou os dados. Essa aqui é a porcentagem, tá? de até 1 seria 100%, né? Das decisões que são favoráveis ao demandante. A linha azul, primeira instância, a linha vermelha, segunda instância. E o caso é insulina análoga. Tá? Casos de insulina análoga. E aí, os juízes estavam decidindo, sempre concedendo. A Conitec ainda não havia avaliado insulina análoga. Então, ainda não havia uma decisão do órgão técnico. E aí, ocorre uma decisão do órgão técnico ali em 2014. E avalia que não é para incorporar. Que era duvidoso se havia uma melhoria de qualidade, etc. Então, não era para incorporar. Olha o que acontece com a decisão dos juízes. Nada. Então, o órgão técnico decide que não deve incorporar, porque a qualidade era duvidosa, etc. Não acontece nada com a decisão do juiz. É uma absoluta falta de deferência no que foi decidido tecnicamente. É claro que isso vai gerar uma série de problemas, e por isso que a incorporação de tecnologia tem sido feita no judiciário. Porque tem uma hora, a ANS tem feito isso, ela perde, uma hora, ok, incorpora. Passou a ser a política. Perde, incorpora. E aí dá desequilíbrio nos contratos, e o custo sobe, esse custo vai bater no beneficiário, vai bater nas empresas, que vão começar a reduzir a utilização do serviço, porque está caro demais. Isso torna muito difícil a operação de planos, principalmente planos individuais, que você tem o reajuste definido pela ANS. Então, você não consegue nem repassar. E aí, vamos ver, assim, claro que tem um efeito. Agora, vamos começar a ir pelo lado dos caminhos, né? Tem um efeito, isso aqui é só um gráfico que está mostrando que quanto maior você é, melhor a sua situação, viabilidade econômica nesse setor, né? Então, quanto maior o número de vidas, por vários motivos, é mais viável do que se você é pequeno. Isso tem se refletido no Brasil aqui, nessa redução. Essas linhazinhas são todas modalidades de operadoras de plano de saúde. E o que a gente nota é um decréscimo do número de operadoras de plano de saúde. É um processo de consolidação que vocês estão acompanhando, né? Tem várias comprando carteiras de outras, isso é um processo que tem sido aí corrido nos últimos 15 anos muito intensamente. Vamos ver alguns caminhos.
Tem gente que está ganhando, assim, é sustentável economicamente, está crescendo, está tendo sucesso, mesmo com todas essas dificuldades e mesmo durante a crise. A minha pergunta vai ser, o que eles estão fazendo? O que estão fazendo esses que estão conseguindo se dar bem? Essa aqui é uma lista das principais, né, operadoras em termos de, com algumas Unimedes ali, inclusive. A Mil passou por um processo de reestruturação muito grande, sendo adquirido pela United Health, né? Está modificando imensamente, vou comentar isso mais ao final, o modo de relação com hospitais, descredenciando hospitais, mudando o sistema de pagamento de hospitais. O Bradesco tem um controle da cadeia produtiva que ninguém tem igual, principalmente informação. Ele é dono da Horizon, que tem praticamente todas as informações da cadeia inteira, ele faz uso disso. E aí tem a Apvida, que é uma que vem crescendo muito, principalmente aqui no Nordeste, né, no segmento mais de planos mais simples. É o fato que ela tem crescido muito. E tem uma que não está aqui, que tem tido resultados interessantes também, que é a Prevent Senior. Eu vou pegar aqui o caso da Apvida e da Prevent Senior, principalmente porque eles lidam com planos individuais, muitos planos individuais. Então, eles estão num mundo que o custo está crescendo, que o plano individual tem o preço controlado, e ainda assim eles estão tendo resultados positivos. Então, o que será que eles estão fazendo, né? O que eles têm feito? Então, só pegando esses dois exemplos, é claro que eu não quero me resumir a eles, já vi algumas pessoas questionando alguns dados do Prevent Senior, mas eu estou usando aqui dados públicos, que são os que eu tenho disponíveis, me parecem bem razoáveis. Isso aqui é sinistralidade da Apvida. E é impressionante, assim, a gente vê a média geral de sinistralidade, está ali o vermelhinho, e da Apvida é o azul. Então, não só ela está com uma sinistralidade consideravelmente abaixo, como tem até alargado essa diferença com relação à média. Então, tem tido um resultado interessante aí, mesmo operando com cerca ali de 30% de planos individuais. Na média do Brasil é 20% de planos individuais. A Apvida está trabalhando com 30%. Prevent Senior também é uma situação parecida em termos de sinistralidade em relação à média. Então, estão com uma sustentabilidade maior, nitidamente maior do que a média das operadoras de plano de saúde, trabalhando praticamente só com plano individual. Então, o que chama atenção aqui é que está trabalhando só com plano individual. E na faixa etária que muita gente foge, porque é a faixa etária que dá dor de cabeça. Então, como é que alguém consegue ganhar dinheiro operando com essa faixa etária? Aliás, é um negócio do futuro, porque essa faixa é o segmento que vai crescer e crescer e crescer, né? Que é acima de 60 anos, cada vez mais vai ser a participação da população crescendo acima de 60 anos. Bom, o que eles têm? Estrutura própria, são planos mais simples. Por exemplo, o Bradesco Saúde não conseguiria fazer a mesma coisa, porque teria que operar com livre escolha, por exemplo. Não dá para fazer livre escolha se você tem a rede credenciada e o seu próprio hospital, e tem que ser naquele hospital, acabou a livre escolha. O modelo de negócio é diferente, né? A parte de exames também. Por que isso acaba tendo um efeito sobre controle de custos? Porque muito do problema está no fato do nosso sistema de contratação. Ou seja, quem trabalha nesse setor já escutou isso diversas vezes, né? O fee for service, o cara entra no hospital, a despesa acaba subindo. Eu já vi de diretor de hospital que a renda dele não está na internação, não está na atividade de hospital, a renda integral dele, o lucro integral dele estava em margem em cima de medicamentos, órteses. Ele acabava trabalhando muito mais como distribuidor do que como atividade de hospital propriamente dita, né? E isso, se você tem a sua própria rede, acabou esse conflito de interesses, né? Bom, mas eles vão precisar de um sistema de informação muito, muito detalhado para ter esse controle na boca. Antes do custo aparecer, já tem o controle que trava a ocorrência do custo, né? Então, foi muito investimento em sistemas de informação.
principalmente sobre todas as coisas, o histórico do paciente, mas o que vai ocorrendo em cada um dos caminhos do paciente ao longo do sistema. O principal que eles vão tentar fazer aqui é controlar o acesso ao sistema, a triagem. Então, o nosso sistema, o beneficiário tem uma grande liberdade de escolher o que ele quiser dentro da rede credenciada. Não, eu estou com uma dor de cabeça, vou no neurologista. Né? Ele talvez não tenha se atentado que tivesse outros sintomas que, se passasse por um clínico geral, o caminho não seria o neurologista, seria outra especialidade, e aquilo encurtaria o sistema todo, né? Todo o tratamento. Seria melhor para ele e melhor para o sistema, que teria evitado caminhos desnecessários, exames desnecessários. Então, a triagem acaba tendo um papel muito importante, né? Mas o principal que eles estão pensando realmente é controle de custos, né? E tem uma parte aqui também de otimização de equipamentos. Então, aí, principalmente a Prevent, ela consegue fazer utilização de tomografia quase 24 horas por dia. Né? Então, também perdeu uma discricionariedade do beneficiário. Eu gostaria tal hora. Não. O teu horário aqui vai ser 3 da manhã. Sem brincadeira. Né? Isso é claro que a qualidade do plano cai na ótica do beneficiário, porque ele não pode escolher a hora que ele vai. Né? Mas o preço cai imensamente, porque não precisa ter tanta tomografia que fica, aparelho tomógrafo, que fica parado durante horas e horas e horas. Né? E esse aqui é uma outra pesquisa que se fala muito de coparticipação, né? Eu sei que a Unimed adota bastante, e a gente fez uma pesquisa, essa é ultra recente, na verdade não está nem escrita, estou trazendo aqui os resultados para vocês. Né? Qual o efeito? Mas ela tem resultados interessantes, por isso que eu acho que vale a pena. Né? Eu achei que valia a pena trazer para vocês. Qual o efeito da coparticipação na frequência do uso e no custo do procedimento? Essa é uma coisa que as pessoas não falam muito, sempre falam da coparticipação para moderar o uso. Mas se você coloca uma porcentagem que a pessoa vai ter que pagar, talvez ela que estava indo no hospital, num exame à la Fleury, que é muito caro, talvez ela prefira DASA, que é mais barato. Né? E isso vai fazer que o custo médio do mesmo exame caia. Então, a gente tentou medir isso aqui. E também tem a franquia. Então, vocês conhecem que a franquia não vai ter esse efeito de induzir a pessoa a procurar algo mais barato. Só vai induzir a moderação do consumo. Porque a franquia você paga um fixo. Não interessa se o valor vai subindo, 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 não te pesa. Não dói no teu bolso o valor ser de um determinado exame 500 ou 1.000. Porque você vai pagar R$50 de franquia, por exemplo. A coparticipação dói no seu bolso se é 500 ou 1.000. Então, talvez você escolha 500 e não 1.000. Né? E o mais interessante dessa pesquisa é que houve algumas empresas que adotaram em exames, consultas, pronto-socorro, e outra adotou só em terapia. Então, dá para ver um pouco um fenômeno interessante da hierarquização. Será que a gente deve botar em tudo ou só alguns? E aqui o resultado é realmente interessante. Né? Bom, são 4 empresas, uma adotou coparticipação em exame, consulta e pronto-socorro. A outra adotou franquia em terapia. As outras 2 são grupos de controle. A gente precisa disso para fazer uma comparação, pode ter coisas que acontecem ao longo do tempo que afeta todo mundo, eu tenho lá um grupo de controle para fazer essa comparação. Bom, essa que botou terapia já tinha coparticipação antes, tá? Então, ela já tinha coparticipação na entrada e ela botou uma coparticipação adicional em terapia, que a primeira não pôs. Já indo direto para os resultados, aqui você faz a cozinha disso é uma análise estatística, grupo de controle, grupo de tratamento, em que o tratamento botou coparticipação, o controle não botou coparticipação. Resultados. Então, essa empresa 1 foi a que botou coparticipação, exame, consulta e pronto-socorro. O que houve em consulta? São dados impressionantes. Né? Uma redução de 38% na utilização, redução do custo médio em R$18. Então, além disso, o preço da consulta caiu R$18 em média, como se eles estivessem procurando alternativas mais baratas. Né?
Nos exames, o efeito ainda maior, né, 43% no nível de utilização e redução do custo médio em R$ 14. Depois, continuando ainda, empresa 1 e pronto-socorro, que ela tinha colocado, aí uma redução muitíssimo maior, mas é esse hábito, né, hospitalocêntrico, está com um problema, em vez de marcar uma consulta, ver o que pode acontecer, vai para o pronto-socorro. E ainda vai, se está cobrindo Sírio, vai para o Sírio. Está coberto, né? Agora já fica assim, não, eu vou pagar um pedacinho dessa história de ter ido para lá. Obviamente, internação, são procedimentos que não são chamados elegíveis, não tem coparticipação. Tá? A gente está falando só de procedimentos que têm alguma escolha. Alguma escolha. Terapias, isso que foi um resultado interessante. Não teve coparticipação em terapia, mas teve um efeito em terapia. Caiu a utilização em terapia, e muito. Por quê? Né? Ouvi alguma coisa lá, mas... porque a terapia não é uma escolha imediata do beneficiário. Existe um caminho. A terapia é uma consequência de consulta mais exames da terapia. Né? A consulta depois do exame é uma prescrição médica e aí vai para a terapia. Então, a terapia não é um espaço que a pessoa seria muito sensível, mas se você diminui exame, diminui consulta, você acaba diminuindo também terapia. Então, você não precisa botar em terapia para ter o resultado, basta entrar na porta de entrada. E a empresa 2? Aí a história é completamente diferente. Então, ela botou só em terapia. Então, o que a gente nota? Não teve efeitos, porque, afinal de contas, as pessoas continuaram, não mudou nem um pouquinho o comportamento das pessoas em exames e consultas. E vinha a prescrição da terapia, aí fazia a terapia, acabou não tendo efeito. Mas o pior ainda, piorou exames e piorou consulta e pronto-socorro. Por quê? Porque, a princípio, não mudou nada, assim, o custo de uma pessoa fazer um exame e tal. O que eu posso dizer para vocês, esse é um resultado, é o que aconteceu. A hipótese que está por trás é que, quando você coloca, esse é sempre um dilema para um diretor de RH, que boa parte dos clientes da Unimed são diretores de recursos humanos de empresas. Né? O dilema dele, se eu botar uma coparticipação, pode ser que eu perca o goodwill do empregado. Então, o empregado está engajado, ele vestiu a camisa da empresa, botei a coparticipação, pode ser que ele se sinta menos pertencente à empresa. E algum comportamento que é intrínseco de colaboração, você pode perder. Então, esse resultado é consistente com isso. Você já tinha botado coparticipação em todos os procedimentos, agora botou adicionalmente em terapia, mudou o comportamento de não moderar consumo de modo algum nos anteriores. Né? Então, o resultado da empresa 2 foi um fracasso grande. Né? Então, ela botou e aumentou o custo dela, enquanto a primeira empresa teve um resultado fantástico em termos de redução de custos. Faz muita diferença aonde você coloca a coparticipação, e um aspecto que não foi medido aqui, mas a gente pode apurar mais qualitativamente, como você comunica a coparticipação. Importantíssimo, porque eu encontrei uma colega professora da UFMG, que tem várias parcerias com a Unimed de Minas Gerais, né? De Belo Horizonte, e me disse que a Unimed tinha preços diferentes, se era coparticipação ou não, que faz todo sentido, porque modera o consumo, teria preço diferente. Porém, o que ela me disse que as empresas, essa era uma relação da empresa com a Unimed, mas muitas das empresas absorviam a coparticipação, elas, e os empregados não pagavam nada, exatamente para não perder o goodwill do empregado. Mas, se é esse o caso, o consumo não vai moderar nada. Então, o preço não deveria ser mais baixo. Né? Então, se eu pudesse, assim, dar esse toque, digamos, para a Unimed de Minas Gerais, faz todo sentido, preço diferente, ter coparticipação não, porque modera o consumo mesmo, vai cair a utilização, mas desde que caia no bolso do beneficiário. Se cair no bolso da empresa, não vai alterar nada, porque não é a empresa que vai para a consulta.
Bom, essa é a explicação que eu já falei para vocês. Eu vi ali que agora já devo ter uns 10 minutos, eu já estou me encaminhando para o final. Para levar para casa, enfim, desse resultado, a coparticipação realmente ela tem um papel, pode ser muito importante, principalmente na porta de entrada. Principalmente, não adianta botar a coparticipação muito nos estágios finais do caminho de uma pessoa no sistema de saúde. A comunicação é fundamental, o modo que se comunica a coparticipação. Na avaliação desse trabalho, eu trouxe um diretor de recursos humanos do Itaú, e ele narrou experiências pessoais, né? Normalmente, assim, na academia a gente não gosta tanto da experiência pessoal, a gente procura ter números e generalidade, né? Mas isso ilustra muito o que acontece. Reunião de diretores, e eles implementaram uma coparticipação, e houve diretor que falou assim, porque se continuar com isso aqui, eu vou embora, né, do Itaú. Então, fez uma ameaça. Aí ele traduziu, olha, eu sei o quanto você ganha, eu sei o quanto essa coparticipação representa no seu bolso, e era até uma coparticipação que pegava relativamente mais alto quem ganhava mais e, portanto, sentiria menos o efeito da coparticipação, né? E, de fato, aquilo acabou passando de um blefe, né? O diretor de recursos humanos abriu a porta, falou, está aberta, pode ir embora, né? E o cara acabou ficando, né? Foi um blefe. Mas isso mostra como isso dói no indivíduo, né? Na hora que você botou a coparticipação, precisa tomar muito cuidado com esse efeito de perda de goodwill. E também outra coisa que nós não medimos, mas é algo importante, será que diminuir tanto a frequência não vai custar caro no futuro? Por exemplo, um tratamento de coluna que poderia ser feito com uma terapia, fisioterapia, e aí depois vai ter que fazer uma cirurgia no futuro, vai sair mais caro para o sistema todo, para a saúde da pessoa. Essa é algo que também se deve tomar cuidado, por isso que a moderação é muito importante aqui. Bom, sobre os caminhos, esse é o meu último slide. Para a viabilidade aqui, e no sistema, eu entendo, e essa que é a discussão que a gente pode ter depois, no sistema cooperativista, a complexidade é ainda maior, porque a gente está lidando com uma decisão que é coletiva, que não é centralizada e hierarquizada, e isso torna muito mais difícil essas ações, mas sem controlar custos hoje ficou muito difícil sobreviver nesse mercado. Ele é extremamente promissor, ele só cresce, mas sem controlar custos, isso não vai para frente. E rede própria tem sido um instrumento, escala o tamanho de hospital, o tamanho das unidades diagnósticas, também é importante. E sistemas de informação para controle de custos. É muito importante modificar a cabeça do beneficiário, porque isso é um jeito de moderar a porta de entrada, e por isso que a coparticipação é importante. Ela deve ser cirúrgica, ela tem que estar no lugar certo e na magnitude certa, porque senão ela pode ter efeitos colaterais negativos. Então tem que ter muito cuidado na coparticipação. E não adianta dar coparticipação para a empresa, ela tem que se transmitir para o beneficiário, então tem que ter segurança que isso vai cair no bolso do beneficiário. Tem uma série de atitudes de prevenção e, finalmente, são coisas que não são pesquisas minhas, mas eu acho que são elementos extremamente importantes para caminhos e que, portanto, eu falo aqui rapidamente para vocês. Tem um livro desse Atul Gawande chamado Mortais. Vou fazer uma pergunta rápida. Quem leu esse livro aqui? Olha, parabéns. Mas eu sugiro fortemente que todos leiam. Eu acho que qualquer pessoa que lida com saúde deveria ler esse livro aqui. Ele é um livro de um médico, mas ele tem um ponto principal. Ele está falando sobre, principalmente, o final da vida e como é que é o sistema de assistência médica no final da vida. Mas ele tem uma defesa de uma estratégia, né, que é chamada aqui de cuidados paliativos. Esses cuidados paliativos me parece um termo pouco apropriado, parece que você está fazendo um cuidado menor, né? Cuidado paliativo. Na verdade, você está usando o melhor da ponta da medicina, da tecnologia, mas muda o mindset do que você quer.
Em vez do mindset, eu quero prolongar o que é vida num conceito puramente biológico, o máximo, ou eu quero dar a vida que aquela pessoa gostaria de ter ao final. Essa é a diferença. Isso aí tem uma implicação em custos monstruosa, mas também tem na qualidade da vida da pessoa. Então, não é só olhar uma questão de custo, viabilidade econômica, realmente tem um efeito muito importante na qualidade da vida das pessoas. E muito bem escrito, é um médico de Harvard, que eu acho que vale a pena ver. Telemedicina é uma onda agora, já tem muita operadora de plano de saúde trabalhando com isso, mesmo que a regulamentação esteja super embrionária. Mas em casos em Israel é muito interessante como eles conseguem fazer até primeiros socorros, né, à distância. Isso reduzindo a ida ao hospital, muitas vezes, mas principalmente diminuindo a ocorrência de fatalidade, porque já recebem um cuidado antecipadamente. Essa é uma coisa que a gente deveria quebrar o tabu, isso está crescendo muito e ajudaria muito ao sistema funcionar melhor. E cuidados preventivos, né? Eu acho que isso está muito consolidado, mas certamente é algo importante. E isso, nos planos coletivos empresariais, é possível desenhar um contrato que tenha, além da coparticipação, etc., uma série de medidas de controle preventivo para redução das ocorrências naquele grupo, naquela organização. A empresa que eu trabalho, que é o INSPER, né, uma universidade, faz isso. Nós temos lá semanas ao longo do ano que são para prevenção, educação alimentar, uma série de coisas, e tem, obviamente, resultados. Isso não é só o INSPER que está preocupado, é a operadora de plano de saúde que está preocupada também e faz isso em conjunto. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Paulo. Eu vou agora, nesse momento, passar a palavra para os componentes da mesa. A gente vai ter uns 5 minutos aproximadamente cada um. E depois a gente vai abrir 10 minutos para perguntas. Por favor, doutor Orestes, presidente da Unimed do Brasil. Bom, primeiro eu quero parabenizar o Paulo. E eu fico muito contente porque eu tinha preparado uma apresentação que eu não sabia o meu tempo, mas você fez a apresentação, então ficou muito mais fácil. Eu só vou apresentar a primeira e a última slide, que eu acho que fala mais da Unimed aí, e eu acho que é bastante relevante. Eu pediria que passasse, de forma bem rápida, se vocês me permitirem, para a gente poder criar um debate que eu acho extremamente salutar. Os números que foram apresentados pelo Paulo são muito importantes, e o começo da apresentação dele foi exatamente na questão o financiamento, a macroeconomia de saúde no país. E é interessante que hoje, dentro do Brasil, 57% do financiamento de saúde ele vem do setor privado, já 57%, e 43% vem do setor público. Mas o interessante é que esses 43% do setor público cuidam de 158 milhões de pessoas, e os 57% que vem do setor privado, ele cuida de 47 milhões de pessoas. Nós temos uma iniquidade enorme dentro do nosso país. E aí eu sempre coloco assim, mas para que servem as cooperativas? As cooperativas surgiram por conta de uma necessidade dos médicos de terem um trabalho médico adequado, um trabalho médico digno, interiorizado. Hoje, grande parte das cooperativas estão no interior, 84% das cidades dos municípios brasileiros têm atendimento Unimed.
Quando a gente fala em verticalização, há uma enorme dificuldade no Sistema Unimed. O Sistema Unimed tem 120 hospitais, é a segunda maior rede do país, mas ela tem 9.000 leitos dentro desses 120 hospitais. E nós temos 2.600 hospitais credenciados para atender 18 milhões de clientes, 17 milhões e meio. Portanto, a solução nossa, embora a verticalização possa ser uma solução para controle de custo, dentro do Sistema Unimed, nós temos que pensar que nós trabalhamos com 2.600 hospitais, e seria uma insanidade pensar que nós iríamos construir uma quantidade de hospitais que desse 100.000 leitos para poder atender os nossos 18 milhões de pacientes. Então, eu acho que o primeiro pensamento é, nós temos que pensar um pouquinho maior do que simplesmente o universo da saúde suplementar de 47 milhões de pessoas, que está estagnado desde 2014, caiu 3 milhões de beneficiários, e nós efetivamente vamos ter que criar mecanismos de poder atender a população e dar trabalho para os médicos cooperados. Os médicos cooperados, eles têm que sobreviver dentro dessa macroeconomia de saúde que é efetivamente o Sistema Unimed. Então, eu acho que resolver o problema hoje da saúde suplementar é fácil, porque eu pego 57% do PIB que se gasta em saúde, divido por 47 milhões, e eu tenho um número muito perto do que a Inglaterra gasta em saúde. Mas se eu boto mais 156 milhões de pessoas lá, o número chega a $750 por ano, contra 750, contra 4.300 dólares na Inglaterra. Por quê? A Inglaterra tem 60 milhões de pessoas e nós temos 208 milhões de pessoas. Essa é a diferença do país. Solução, eu acho que a gente pode discutir uma série de soluções, mas a gente já vem construindo soluções para o Sistema Unimed dentro da saúde suplementar. Uma delas foi o investimento em tecnologia, criar a integração de dados que a gente está fazendo com o RES e os RES que estão sendo construídos aí ao longo do país. Nós temos aí várias iniciativas com relação à introdução de DRG dentro da nossa relação com os hospitais. Eu quero pegar um dado da DRG Brasil. A DRG Brasil é uma empresa que presta serviço para a gente, é de Minas Gerais. Ela tem 8 milhões de beneficiários já cadastrados dentro do sistema, e ela tem um número que é impressionante, que só dentro dos hospitais, só dentro do atendimento hospitalar, nas contas hospitalares que estão sendo analisadas, ela calcula que em torno de 30% são gastos completamente desnecessários dentro dos hospitais. Ora, se eu estou somando os hospitais, tendo 30% de gastos desnecessários, e eu vou somar mais os gastos assistenciais feitos na atividade ambulatorial, nós podemos chegar de todo o gasto nosso em saúde, em assistência, que talvez algo perto de 30% de todo esse gasto seja completamente desnecessário. Nós gastamos 54 bilhões de reais em 2018 em custo assistencial. Tira 30%, 3 vezes 5, 15, eu estou falando no mínimo 15 bilhões de reais gastos desnecessários dentro do Sistema Unimed. E como é que nós corrigimos isso? Corrigimos controlando todo o trajeto assistencial, e para fazer isso nós precisamos ter a integração de dados. A integração de dados de 2.600 hospitais, a integração de dados de 37 mil clínicas, laboratórios, centros de imagem, consultórios, e mais isso tudo dentro de uma base de dados que possa nos trazer inteligência artificial, fazer o controle do custo através do custo do acompanhamento do trajeto assistencial do paciente e introdução de atenção primária. Então, eram essas primeiras questões que eu queria colocar, que eu acho que pode servir de base para uma discussão bastante interessante a respeito do Sistema Unimed
dentro da saúde suplementar. Afinal de contas, nós temos 37% do mercado da saúde suplementar. Com a palavra, Dr. Cinzenando, diretor da Central Nacional Unimed. Bom dia a todas e a todos. Eu acho que os dois aqui que falaram antes da gente devia ter ficado por último, né? Porque já o Horácio já falou praticamente tudo aí. Bom, eu acho que está claro para todo mundo a questão. Eu até tenho um método mnemônico pessoal que eu coloco, que é TV do AC. TVAC. Tecnologia, verticalização, atenção integral à saúde e custo, gestão de custo. São as quatro situações que toda operadora, e nós somos uma cooperativa inserida nesse mercado de saúde suplementar, que a gente tem que estar atento. Então, o Horácio já colocou muito bem. A tecnologia no sistema Unimed tem melhorado, ainda falta muito, né? A Kaiser Permanente, por exemplo, ela tem hoje 6% da sua receita investida em tecnologia. Na Central Nacional de Média, 0,8%. Na Unimed Goiânia, que eu sou oriundo, é 0,5%. Ou seja, por uma falta de recursos ou até, talvez, até de política voltar, os nossos recursos destinados, né, para a tecnologia, eles são poucos. E é uma questão, aí agora que nós estamos vendo, de vida ou morte aí para frente, né? A questão da verticalização, o V, ela, para mim, no sistema, ela depende muito assim, da região, né? Então, regiões onde falta leito ou onde existe um ruim relacionamento com a rede hospitalar, foi onde o sistema cresceu, constituiu os seus 119 hospitais aí. A atenção integral à saúde é mundial, né? Nós estamos caminhando nesse sentido. Acho que o chute inicial já foi dado, falta muito ainda, mas acho que a gente tem que acelerar, né? A gente tem que... E o custo, não precisamos nem dizer, porque o grande desafio hoje que nós temos, tanto na medicina suplementar quanto na pública, é promover a saúde sem arrebentar com o orçamento público, dos recursos públicos, e também com o orçamento das empresas, que são os nossos grandes contratantes, e das pessoas físicas e familiares. Esse é realmente o grande desafio, e a gente só vê um caminho para isso aí, que é o trabalho da atenção integral à saúde e da telemedicina. Agora, eu queria abordar uma questão, até um pensamento talvez um pouco disruptivo, que tem me acontecido aí. É o seguinte: a saúde no Brasil, ela virou commodity. Hoje, no Brasil tem uma banca, né, commodity... fazer uma comparação com a feira, né? Então, você tem ali várias bancas, e nós temos uma banca da saúde. Por quê? A partir de 2015, foi aberto o capital para a legislação brasileira, Lei 13.097, de janeiro, uma lei que não teve debate, que foi colocada. Enfim, o Brasil, de repente, virou, todo mundo tirou essa barreira, que tinha uma barreira, que ninguém poderia, na cadeia da saúde, ninguém poderia ter um investimento estrangeiro mais de 50%, agora já pode, né? Então, desde uma clínica, um hospital, uma indústria de medicamento, uma operadora de plano de saúde, todas podem ter dinheiro estrangeiro e ser a maioria do capital. Então, entrou muito dinheiro no Brasil. E aí, o sistema cooperativista e muitas outras operadoras, mas eu acho que principalmente nos atingiu isso, e tem nos atingido fortemente, nós não estávamos preparados para isso. Para esse dinheiro grande de grupos de investidores internacionais fazendo associação no Brasil com grupos hospitalares, com operadoras de plano de saúde, que, por sua vez, abrem um capital, que, por sua vez, arrecada mais dinheiro. E nós ficamos nessa situação de dificuldade,
sendo um dos participantes aí desse downgrade, né? As pessoas, às vezes, têm saído um pouco da Unimed para ir, em algumas, né, para ir para a concorrência que vende, comercializa mais barato. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar nela e começar a pensar como que nós vamos conseguir também arrecadar mais recursos para movimentar o nosso mercado. Porque o nosso recurso só vem de cooperado. Quem põe dinheiro na cooperativa são os cooperados. Nós não temos investidores, né? O nosso modelo hoje não permite isso. Então, eu até brinco com alguns, eu falo assim, olha, a gente tem que imaginar, pensar como entrar na lista. Como entrar na lista? E qual lista? Que lista é esta? A lista da Bolsa de Valores, né? Ou, de alguma outra maneira, termos investidores interessados no nosso negócio. Porque, uma vez comoditizada a saúde no Brasil, o risco nosso, eu vejo como um risco aumentado nesse momento atual. Obrigado, senhor Zenando. Vou passar a palavra para o doutor Adelson, da Seguros Unimed. Boa tarde já a todos. Como o Orestes me colocou, diante do adiantado da hora, depois da brilhante apresentação do Paulo Furquim, fica mais fácil a gente fazer alguns comentários, assim como fez o Orestes e fez o Zenando. Mas alguns pontos que eu gostaria de frisar e ressaltar, sem ser redundante, que serve para a nossa reflexão. O tema é mais do que oportuno. Na realidade, na nossa percepção, não é o mercado que está em transformação. O mundo mudou. A gente tem visto isso ao longo das palestras colocadas ao longo desses 3 dias aqui, né? Nós estamos num mundo de volatilidade, de incertezas, de complexidade, de ambiguidades, né? E, para isso, é fundamental que nós, enquanto sistema Unimed, tenhamos flexibilidade, de maneira conceitual, que a gente tenha o conceito da adaptabilidade para tudo isso que foi colocado aqui, para os desafios que estão aí para serem enfrentados. Temos que agir com simplicidade e com transparência para que a gente possa fazer as mudanças que são necessárias para que a gente sobreviva e enfrente a concorrência, que é muito grande. E aí, como está posicionado o setor de saúde neste novo cenário? A colocação que o Furquim fez é perfeita, é oportuna e dá margem para muita discussão, como a gente viu aqui agora há pouco sendo falado pelo Orestes, né? Só para lembrar um dado que ele colocou, a gente hoje em dia gasta cerca de 9,5% do PIB com saúde, como foi colocado aqui, né? Disso aí, cerca de 4,2% é investido pela saúde pública, como o Orestes também bem colocou, e 5,3% pela saúde suplementar nesse país. E os custos só tendem a aumentar, como foi bem mostrado aqui ainda há pouco pelo Furquim. Olhando os movimentos que estão acontecendo no mercado, isso é muito importante para a gente, o sistema Unimed, refletir sobre isso, não são movimentos pontuais, são tendências. E tendências têm que ser tratadas como tal. A gente não pode ficar simplesmente observando. Para isso, novos modelos na nossa concepção de serviço de saúde são fundamentais, e é muito em cima disso que foi colocado aqui pelo Zenando e pelo Orestes também, né? A gente tem que ver um redesenho dos modelos assistenciais, e aí passa para a APS, e passa por uma série de outros modelos que a gente tem que rever, para que a gente possa sobreviver nesse mundo em transformação. É fundamental que a gente veja também novos modelos de remuneração, como foi bem colocado, Fee for Service, performance, não tem mais como se conseguir continuar por aí, remuneração por performance, modelos híbridos, tudo mais, a gente tem que urgentemente buscar alternativas para poder estar nesse mercado. Fundamental a organização do cuidado, né? E é centrada no cuidado com o paciente, e de sair daquele modelo hospitalocêntrico, como tem sido muito demonstrado, que só encarece o custo, dificulta a contratação de produtos, quer pessoa física, quer pelas empresas através de seus RHs. A gente tem que ter esse novo modelo na nossa cabeça, não é? E temos novas formas de atuação com os players do mercado, na contratação, que não há como sobreviver na situação em que está. Somado a tudo isso,
já foi bem colocado por Orestes também, e pelo palestrante, os dois que me antecederam, a gente tem que estar em sintonia com a revolução digital que está aí acontecendo. Né? Não dá mais para a gente ficar tratando apenas no lápis, na caneta, sistemas que estão sendo implementados pela própria Unimed do Brasil e pelos outros Unimedes de uma maneira muito intensa, são fundamentais para que a gente possa desenvolver ações focadas diretamente nos nossos clientes. Então, a revolução digital é importante e o mundo faz isso com muita rapidez. No Brasil, foi bem colocado, nós estamos num sistema de aquisições e parcerias que muda a rota totalmente do nosso setor de saúde, como foi bem mostrado. Né? Apvida, São Francisco, Amil, NatHealth, capital estrangeiro entrando aqui e a gente do sistema Unimed tem que tomar um caminho, porque esse mercado está em consolidação. Grandes e pequenos operadores se fundindo, de modo que é uma ameaça, sim, não somente para as pequenas Unimedes, onde uma abordagem é feita, é só olhar São Francisco, no interior de São Paulo, aconteceu isso. É uma ameaça não só para as pequenas Unimedes, mas é uma porta de entrada nesses players tipo Apvida, para focar depois nas grandes cidades do país também. Né? Gostaria também só de dizer para vocês o seguinte, de uma maneira muito rápida, né, que as características desse novo mercado são o que já foi mostrado aqui. Forte gestão de capitais, da visão de aquisições e incorporações, estratégia comercial voltada para planos de saúde low cost, foi bem mostrado aqui, exemplo disso é a Apvida e São Francisco e tudo mais, né? É público isso, como foi bem colocado, o estudo que a Apvida fez para incorporar, para comprar a São Francisco, estão aí públicos para todos nós observarmos. Né? Tem uma coisa muito importante, já nós fazemos isso, precisamos acelerar, que é o investimento em rede própria, a verticalização, como foi bem colocado, para ter um controle melhor sobre o custo, sem perder a qualidade, muito pelo contrário, aumentando a qualidade na entrega do serviço para os nossos clientes. Né? É fundamental um controle na cadeia de valor, para poder a gente ter custos mais controlados e gerar valor com proteção das margens para as Unimedes, de modo geral. Né? Os modelos assistenciais com cuidado também, incorporando a tecnologia digital, um alinhamento com incentivos para provedores de clientes, isso é fundamental, que as empresas não aguentam mais prover de uma maneira sem ter um controle. A gente está cansado de ouvir dizer, olha, lá nas seguras do Unimed, não podemos mais dar um reajuste de 2 dígitos. Eu tenho que trabalhar com reajustes menores. Senil deve ser a mesma coisa e todas as Unimedes devem ser também a mesma coisa também. Né? E é fundamental para isso novos arranjos organizacionais e mais governança nas nossas cooperativas, de modo que a gente, dentro de um ambiente de transparência, a gente possa ser sustentáveis. Né? Não vou entrar em maiores detalhes, mas só para lembrar que essa junção de Apvida com São Francisco, ela passou a dominar grande parte do território nacional, competindo muito em capilaridade com o sistema Unimed, nesse país todo. Então, nós estamos preparados para enfrentar esse novo mercado de saúde. A gente sabe que a gente tem um modelo vitorioso, que é o sistema Unimed, há mais de 50 anos, né? Mas alguns dos pilares do sistema Unimed, talvez, eu deixo aqui para reflexão nossa, eles precisam ser revistos, não os pilares basilares, mas alguns conceitos e diretrizes, não vou entrar aqui no detalhe, depois a gente pode conversar e abrir para um debate, talvez precisam ser readaptados para a gente trabalhar dentro dessa realidade do novo mercado que a gente viu. E, de uma maneira assim, muito rápida, eu deixaria para vocês esse conceito. O sistema Unimed ele está pressionado por, no topo da pirâmide, a seguradora de saúde, Bradesco, Sul América, a própria Seguros Unimed se insere nesse patamar também, onde a gente trabalha principalmente com clientes classe A. No meio, classe B, basicamente, nós temos o sistema Unimed predominando com um market share imenso que a gente conhece, né? Com as suas dificuldades, mas crescendo cerca de 3,7% nos últimos tempos ainda. E classe C e D, a gente tem as operadoras de saúde low cost. A gente está pressionado pelo low cost e pelo high cost. Então, a gente tem que encontrar uma saída para poder diminuir essa pressão sobre as cooperativas, sobre o sistema Unimed. Os caminhos são a diferenciação, uma atuação sistêmica, como já foi aqui bem colocado, pelo sistema Unimed como um todo, né? Dando apoio a singulares, de modo que ela possa enfrentar a concorrência lá na ponta, nas cidades mais distantes e nas cidades maiores também,
e junto com a inovação digital. E, finalmente, para estimular o debate, mais do que o debate, que o tempo é curto, mas uma reflexão nossa, eu deixo essas 5 perguntas que aí estão. Com relação à antecipação estratégica, como fortalecer a governança sistêmica para prevenir crises e absorver oportunidades? Que é na crise onde a gente pode crescer. E tem muitos pontos positivos para a gente crescer e melhorar. Na crise, no enfrentamento, na concorrência. Então, como é que a gente pode fazer isso? Com relação à marca, como revitalizar a marca e recuperar a participação do mercado, principalmente nas áreas onde as cooperativas deixaram de atuar. É um trabalho constante e incessante da Unimed do Brasil, junto com as suas singulares federações, mas fica aqui mais para a gente pensar e refletir um pouco mais sobre isso. Com relação ao intercâmbio nacional, que são os pilares do sistema Unimed, é disso que nós estamos falando, né? Como qualificar a operação e ampliar a vantagem competitiva da capilaridade. A gente tem um intercâmbio que é uma arma fantástica, mas nem sempre a gente utiliza, que existem cistos, nichos dentro do sistema que não se comportam de maneira que façam um intercâmbio como deveria ser, né? Com relação ao modelo de atenção à saúde, já falando um pouco sobre isso, como conciliar os princípios da atenção primária à saúde com os interesses da base da criação das cooperativas, que é fundamentada no médico especialista. Eu tenho que mudar isso, o mindset tem que ser mudado, e tem que ser mudado ao longo da operação. Eu não posso parar e, de repente, opa, o médico especialista deixa de existir e agora vão tratar com a atenção primária à saúde. Então, isso é um desafio para a gente, enquanto líderes, enquanto dirigentes do sistema Unimed. Ok? Rede Nacional de Serviços Próprios. Como integrar serviços para ganhar eficiência e potencializar vantagens competitivas na verticalização? Mais de 130 hospitais. E muitas vezes, cada um com tabela própria, às vezes explorando outras Unimedes dentro do intercâmbio. É uma discussão que a gente tem lá, constante, Orestes puxa essa discussão com frequência, e o desafio não é da Unimed do Brasil, não é da CNU, não é da Seguros, é de todos nós. E, finalmente, aqui mais uma pergunta. Novos modelos operacionais, que é o que a gente tem trabalhado muito, né? A CNU, a Seguros, muitas Unimedes, como inovar nos arranjos operacionais, incorporando tecnologia digital também, para capturar vantagens competitivas e exploradas pela concorrência, para que a gente, se Unimedes tem uma atenção de qualidade à assistência médica, eu não consigo reduzir tanto o custo, mas é possível reduzir, eu tenho que encontrar vantagem competitiva para poder entrar nesse mercado de low cost de alguma maneira. A gente tem que pensar em caminhos por aí. Então, eu não tenho resposta, acho que nenhum de nós tem resposta para a pergunta lançada no início, esses desafios e como a gente tratar essa questão da ação suplementar no Brasil. Mas vamos pensar juntos, vamos encontrar soluções que não podem ser para amanhã, tem que ser para logo. É esse desafio que a gente lança para todos nós aqui. Obrigado, Adelson. Apesar do tempo nosso já ter vencido, nós vamos abrir para perguntas por aproximadamente 10 minutos. Por favor. Doutor Darival, só um minutinho e vou entregar o microfone para o senhor. Darival, Unimed Ceará, diretor do mercado da Unimed Brasil. Na sua apresentação, você deu muito destaque à coparticipação, como redução de sinistralidade e também redução de custo. Eu vejo também a coparticipação chamar a sociedade para nos ajudar a gerenciar a plano de saúde. Aí nós vamos diminuir o desperdício e a corrupção existente. Que é 20 a 25, é um índice muito alto. Se nós conseguirmos reduzir o desperdício e corrupção e tiver uma melhor relação com o Poder Judiciário, nós vamos conseguir baratear os nossos custos e dar acesso da população aos serviços de saúde. Isso é uma preocupação. Outra preocupação, vamos dizer, com a longevidade da população brasileira, que nós temos que aplaudir, mas a legislação proíbe que após os 60 anos somente o reajuste permitido pela agência.
Nós vamos viver 84 anos, quer dizer, durante 85 anos, durante 25 anos, essa população vai ter um ajuste regulamentado pela agência. Eu acho que tem que ser revista essa legislação para poder, vamos dizer, viabilizar a saúde financeira das operadoras do Brasil. Não, dois pontos muito importantes. De fato, a coparticipação, acho que ela entrou, até acrescentaria uma virtude adicional que eu não havia mencionado, e que está ligado à sua exposição, pelo fato dela entrar, modificar o incentivo no ator, que é o ator que provoca todos os movimentos de utilização do sistema, ele também vai ser mais imune a uma judicialização, por exemplo. Porque vários mecanismos que nós temos, como o rol, né, de limitar uma utilização excessiva do sistema, acabam, o judiciário torna eles ineficazes, né? A coparticipação já teria essa virtude adicional, e é um elemento importante, mas, mais uma vez, sempre pensando nela cirurgicamente, para não ter os efeitos adversos que a gente viu naquela empresa 2. Né? O segundo ponto, agora esqueci. A própria coparticipação como um instrumento de ajudar a sociedade, vamos dizer, a gente gerir melhor as operadoras, evitar desperdício e corrupção. Não, exatamente. Na hora que a gente coloca na cabeça de cada beneficiário o incentivo a escolher bem, todos esses desperdícios vão sendo reduzidos, vão sendo mitigados. Eu acho que essa é a grande virtude. Passou realmente para o beneficiário, ele passou a ser sócio do sistema. Né? Acho que essa é a ideia, ele passou a ser sócio para valer desse sistema. Eu queria a sua opinião, vamos dizer, sobre a longevidade, uma política específica para... Não, de fato, essa mudança de pirâmide etária que a gente está tendo, ela é, como eu disse, a mais radical da história da humanidade que é feita em ambiente democrático. A China teve uma extremamente radical, mas era uma política de um filho, assim, altamente invasiva das decisões individuais. A nossa não. E isso afeta tudo. Afetou a Previdência, mas todo o nosso sistema normativo tem que se adaptar. Então, por exemplo, essa de... Na hora que agora a gente começa a ter uma longevidade muito grande, esse período muito longo sem qualquer espécie de reajuste, e veja, agora o período que nós estamos assumindo que as pessoas devem continuar a trabalhar, também está crescendo. Então, já não faz muito sentido você evitar um reajuste tão cedo, porque essas pessoas vão ter que trabalhar mais. Ou seja, a legislação tem que se adaptar também para contornar esse efeito, e é claro que a regulação ela tem que ponderar várias coisas, né, como o fato também de ser um grupo da população que muitas vezes não vai ter condições de renda do mesmo modo que teriam anteriormente. Né? Eu acho que algumas medidas como cuidados paliativos, principalmente para a terceira idade, elas também podem ajudar a esse nosso novo modelo de sociedade. É um novo modelo de sociedade, uma sociedade com pessoas muito mais velhas do que a gente tinha anteriormente. E vamos precisar de um conjunto de ações para assim, nos adaptarmos a esse novo mundo. Mais alguma pergunta? Bastos, Ceará, Unimed Ceará, diretor de auditoria médica. Bom, falamos aí em gestão, em modelos, e esquecemos um pouco do principal agente responsável por tudo isso, que é o cooperado. Eu acho que é muito importante também, eu conversava há pouco com o nosso presidente, doutor Orestes, essa ação, essa atitude que o nosso cooperado hoje deixou de ser o dono da cooperativa e hoje é um prestador da cooperativa. Então, era importante, que eu acho que esse que é um dos trabalhos, talvez um dos pilares do cooperativismo, é a ação do cooperado ajudando
não a destruir a cooperativa, mas a construir, a reduzir os custos, porque ele é o verdadeiro responsável, é o maior responsável pelo aumento dos custos e poderá ser também a solução do problema. Eu acho que é um dos pontos que nós devemos e deveremos entrar com uma atitude bem séria para resolver e para tentar encontrar esse lenitivo exatamente na ajuda pelo cooperado, que foi o responsável pela existência da cooperativa, que é a nossa Unimed. O que eu queria falar assim, acho que nós temos que transformar o dono em sócio, porque o dono não tem nenhuma responsabilidade e o sócio tem uma baita responsabilidade, porque se não der certo é ele que paga a conta. Então, transformar ele em dono e sócio é responsabilidade nossa, e nada disso, vamos dizer assim, vale a pena ou pode ser feito de mudar modelo assistencial, de inserir mais gente dentro do sistema Unimed, se isso não servir para ele. Não há razão. A cooperativa existe por conta de cooperados que se uniram para formar a cooperativa. E quando a gente fala cooperado, parece que é uma figura distante, mas não é. Cooperado somos nós. Sou eu, é você, é o Cizenando, é o Zé Alves na Odonto. Somos nós que somos cooperados. Então, entender que nós somos sócios, ele é sócio, e é essa transformação que eu acho que precisa ser feita. Eu só queria completar o Adelso ali, que o Adelso falou assim que a gente talvez não consiga resolver esses desafios. Mas desafio não foi feito para resolver, desafio foi feito para enfrentar. E eu acho que nós temos que fazer o enfrentamento desse desafio, não acaba nunca isso. Quando acabar, aparece outro. Um comentário nessa direção também. Não, sem dúvida, o cooperado é a essência do sistema, e o que talvez a gente observe, e aí a vida fica muito difícil, é que se nós temos cooperado como um prestador de serviço, ou seja, indistinto do que seria uma operadora de plano de saúde não cooperativa, mas com um sistema gerencial que é altamente pulverizado, sem a mesma hierarquia que teria uma empresa. Fica muito difícil competir. Na verdade, a vantagem comparativa é o cooperado se sentir, o médico sentir que ele é parte integrante desse sistema, e, portanto, a redução do desperdício passa a ser para ele assim, um motor principal. E um comentário adicional, assim, eu acho que fiquei muito contente de ver algumas iniciativas que foram narradas aqui, como, por exemplo, ter um sistema de informação nacional. Então, a escala aqui é importante. E se as singulares ficarem operando de modo totalmente autônomo, se perde essa vantagem. Tem 37% dos beneficiários no Brasil, o sistema todo, né? Isso aí é uma escala fantástica para ter um sistema altamente eficaz de informação que integrasse todo mundo, né? É claro que isso vai significar que o cooperado vai ter que se sentir de fato como cooperado e abdicar de um pouco da sua individualidade em prol de uma política que é coletiva, e esse sistema de informação vai acabar reduzindo um pouco da discricionariedade do médico na ponta. Ou seja, que tipo de exame que eu posso prescrever, né? Você começa a limitar esse tipo de coisa. Tem uma determinada diretriz, são esses sintomas, é esse o exame aqui. Então, acaba tendo uma série de restrições ao comportamento individual, mas que, na verdade, é fruto de um comportamento coletivo, todo ele de cooperados. Não é uma operadora de plano de saúde que está comandando o sistema. São os cooperados que estão fazendo organizando esse sistema. E acrescentando, o doutor Oreste falou também com muita propriedade sobre a dificuldade da verticalização, dada a escala em diversas localidades. Algumas vezes isso é viável, outras vezes nem tanto. E aí eu levanto isso sabendo das dificuldades, mas fizemos uma outra pesquisa sobre eficiência de hospitais. Todos os hospitais do Brasil, quão eficientes que eles eram, e o efeito escala era muito forte.
Então, um hospital de 50 leitos não vai ser eficiente nunca. Isso vai carregar no custo do sistema, né? Então, é de se pensar que, se não tivesse um consórcio de singulares numa determinada região, para ter um hospital comum, vai ser uma briga danada em que município vai ser esse hospital, lógico. Mas seria muito interessante essa capacidade de centralizar, ter uma operação que em escala eficiente, que desse conta do atendimento de uma região inteira, inclusive com procedimentos que podem ser mais sofisticados, exatamente por conta da escala. Eu gostaria de agradecer a todos. O assunto é extremamente importante para todos nós. Eu creio que a gente poderia passar a tarde inteira aqui discutindo. Agradecer a todos vocês que ficaram até agora controlando a fome. Agradecer ao Paulo, ao Orestes, ao Cinzenando, ao Adelson, e dizer que foi um prazer para mim participar desse momento, e eu espero que a gente aproveite as discussões aqui da melhor forma possível. Eu gostaria de pedir ao Dr. Orestes que entregasse ao Paulo um certificado, por favor. Só os agradecimentos a todos.